Na zona mista, a área destinada à imprensa, o produtor de reportagem da Globo, Pedro Spinelli, registra com o celular imagens de uma discussão entre o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, e o quarto árbitro da partida, Ronei Cândido Alves. As imagens mostram, inclusive, o momento em que o técnico Abel Ferreira entra na discussão. Só que quando percebe que tudo está sendo filmado, Abel se aproxima do jornalista e arranca o celular da mão dele. Um jornalista da Rádio Itatiaia também filmou a ação. Diante da reação dos repórteres e ao notar que ainda era filmado, Abel Ferreira devolve o aparelho celular e deixa a área reclamando do trabalho da imprensa. Logo depois, ele abriu a entrevista falando do episódio. O brasileiro está assim por vossa responsabilidade. Sim, aí você vai lá e toma o celular dele. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade, o que eu senti foi invadir a minha privacidade. Eu não posso eu estou aqui a falar com ele e você vir aqui e mostrar aquilo. Não posso. No meio de uma confusão. O que eu senti foi invasão de privacidade. Bom, não houve invasão de privacidade. Aquela área é liberada para a presença dos jornalistas. Ainda que a configuração de estádio possa ser diferente, por exemplo, do Palmeiras, né? Sim, no Allianz Parque, os jornalistas saem por um caminho diferente. Porque ali é uma zona bem próxima da saída do campo. E nesse caso, pode ter sido um engano e não um erro. O Abel pode ter se enganado. Mas não cabe a ele esse tipo de atitude. Ele não tem poder de polícia. Exato. Ele não Chama um pode tirar segurança e diz, aquela pessoa está no local devido ou não? Ele está invadindo a minha privacidade ou não? E o episódio está errado em vários outros níveis, né? Primeiro, assim, eu nem quero entrar num âmbito mais genérico de que português chegando aqui dizendo como as pessoas têm que se comportar, já acontece há mais de 500 anos e Deus no que deu. Deu no que deu, né? Segundo, apontar dedo para jornalista e dizer que a culpa dos males da sociedade é da imprensa é algo que a gente viu acontecer muito nos últimos anos aqui no Brasil, né? Mas a sociedade soube reagir e preservar o direito de jornalistas trabalharem. Quando isso não aconteceu, foram os períodos mais sombrios da história do Brasil. Sim. Né? Quando o trabalho da imprensa foi bloqueado. Quem fez isso, fez nos nossos piores momentos. E em Portugal também. Em Portugal também o trabalho da imprensa foi cerceado durante alguns dos piores e mais sombrios anos da política portuguesa. Então, cercear o trabalho da imprensa não é a solução para nada. Criticar o trabalho da imprensa, aí é outra coisa. Jornalistas erram, jornalistas às vezes não se comportam adequadamente, o que não foi o caso do Pedro Spinelli ontem. Não. É bom reforçar isso. Fazendo o trabalho dele. O Pedro Spinelli estava apenas fazendo o trabalho dele. E se há coisas que a imprensa não deve fazer, aí a gente precisa questionar. Você pode querer não divulgar tudo que você faz para a imprensa. Agora, o que o jornalista descobre, ele tem o direito de compartilhar se ele descobriu por via legítima. Como foi mais uma vez o caso. Direito e dever, né, João? Isso aí. Como foi mais uma vez o caso do nosso companheiro. Isso aí, Barreto, foi o que mais me incomodou na declaração dele, né? Acho que ele. Primeiro, quando uma pessoa começa um pedido de desculpas. Se eu me excedi, me desculpe, ele não está se desculpando ele não quer pedir. De uma forma honesta, né? Com todo respeito a ele. Então, errou. E não há nenhuma dúvida sobre o fato de que Abel Ferreira se excedeu nesse episódio. Errou se excedeu porque ele se atribuiu o poder de polícia, né? E foi ali, inclusive, acompanhado por um segurança para garantir. Ele é o dono da verdade agora? Ele vai dizer o que as pessoas têm que fazer, o que não têm que fazer. Então, ele errou no episódio, ele errou na declaração depois. Agora, o que mais me incomoda nisso tudo é ele dizer a seguinte frase. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Peraí, a imprensa pega a informação e guarda para ela? A gente vai ficar fazendo fofoquinha aqui entre a gente? Não. A imprensa pega a informação e divulga a informação. O público você pode não querer divulgar para a imprensa. Sim. Tá ok. Até porque se a gente que ele faça isso num ambiente controlado. Joana. Não, desculpa, completando o que o Rodrigo está falando, até porque essencialmente o nosso trabalho é esse, é mexer no que incomoda. Porque se a gente só publicar o que o clube quer, a gente está fazendo assessoria de imprensa e publicidade, a gente não está fazendo Palmeiras jornalismo. Faz. Exatamente. Então, na verdade, o comportamento do Abel ele não fez muito sentido do começo ao fim, né? E eu achei desproporcional
porque ali o Anderson Barros está fazendo o que todo dirigente faz. Vai lá, dar uma molada no árbitro, conversar, isso aí. E ele estava fazendo isso respeitosamente, você não via um gestual agressivo, nada disso, né? Aí o Abel chega... Ali, mas também não contribui para nada, né? Não contribui, Joana? Mas então... Embora o Abel ache que tudo que está errado no futebol brasileiro é por causa da imprensa, isso aí, a meu ver, está errado também, porque não vai melhorar a arbitragem. Você chegar com educação ou sem educação para questionar o que foi feito depois do jogo. É que meu ponto é que não é uma exclusividade do Anderson Barros. Essa cena a gente está cansado de ver, e inclusive a gente conviveu muitos anos no estádio, né, tendo acesso a essa área que a gente é autorizado a estar, e já viu coisa muito pior, né? A gente já viu momentos ali em que os dirigentes pedem a cabeça literalmente, falam que não devem, se comportam como não deveriam se comportar. Ali ele estava conversando, ok. Depois ele sai, aí ele percebe que o nosso colega, o Pedro, está filmando, ele pega o celular do Pedro. Então, assim, Abel, aí eu acho que você tem que fazer várias reflexões, e eu tenho certeza que ele já deve ter feito isso. Quando ele pega o celular e ele fala de invasão de privacidade, ali o que ele faz é o maior ato de invasão de privacidade. Você pegar o equipamento de trabalho de uma pessoa que está identificada e numa zona mista, né? Então, ali já não tinha que fazer. Errado, pegar o celular... Ele assumiu o poder de polícia. Exatamente. Ele se apropriou de um bem que não é dele. Exatamente. Algumas pessoas fizeram uma comparação. Mas o Caleri... Gente, o Caleri teve uma polêmica com o celular, ele saindo insatisfeito com uma derrota. E estava errado também. Estava errado, mas ele dá um tapa, totalmente errado, tá? Ele dá um tapa na mão de um torcedor do Palmeiras que estava filmando, depois pede desculpas e ele fala, olha, eu não tenho nada a falar a não ser desculpas pelo que eu fiz. Eu estava nervoso, não deveria ter feito. O Abel, quando ele vai para a coletiva e começa falando sobre isso, usando a frase célebre de quem acha que tem que dar uma satisfação, mas coloca com uma série de condicionais, desculpa se alguém se sentiu ofendido. E já botando olha, de novo desculpa. na conta da imprensa, né? Porque eu sei como isso é aqui, Não, isso aí vai virar erra uma de tempestade. novo. Não vai virar Não. tempestade. Já era uma tempestade no momento em que aconteceu. Sem tentar levar Exatamente. pro A lado. atitude dele é uma tempestade. Já está errado o suficiente. E num momento tão em que ele- sensível nosso, né? A gente está debatendo tanto censura nos últimos tempos, comportamento, atuação de big techs, o quanto isso afeta a democracia, né? O momento é sensível a esse tema. Né? Então ainda faltou um pouco de sensibilidade do Abel, que a gente vem sofrendo com isso. Né? E assim, a cerejinha do bolo é que isso vem de uma pessoa que quer ser técnico da seleção brasileira. Né? Então quem tem esse desejo precisa entender um pouco melhor como é se comportar diante da imprensa brasileira. Até porque o cargo da seleção brasileira é um pouco mais do que treinar um time de futebol. É você ser uma espécie de embaixador. Tem alguma responsabilidade de pública. representante do futebol brasileiro. O que me chama a atenção é que o Abel, a parte do brilhante trabalho esportivo à frente do Palmeiras, frequentemente é ressaltado aqui nos nossos sempre debates. ressaltado, ele com a mesma frequência, gosta de delimitar das entrevistas dele a célebre frase, por isso vocês são jornalistas e eu sou técnico. Querendo estabelecer uma diferença entre quem conhece o jogo e quem não conhece o jogo. Embora eu reconheça que nós conhecemos menos do que ele. Claro, por isso que ele é treinador. Não, Por isso nós ele, de conhecemos fato, o é jogo treinador? de outra maneira. Ou isso. De outra maneira. O que é exigido de um jornalista em termos de conhecimento Pode do ser. futebol não é o que é exigido de um treinador. Pode ser. Só que ele, nessa atitude ele mostra por que somos jornalistas e ele treinador. Porque ele demonstra, quando ele diz que há coisas que nós não devemos saber, primeiro, ou ele desconhece o que é o trabalho de um jornalista, Ou desrespeito. ou ele desconhece o que é liberdade. A menor noção de civilidade. Ou desconhece eu fico- ou desrespeita o trabalho do jornalista. Ou ele não respeita o trabalho, ou ele não conhece de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E me deixa muito curioso de saber quais são as coisas que a imprensa não deve saber. E no conceito dele, quais são essas coisas? Porque isso pode levar para um caminho bem perigoso, né? Sim. Eu consigo imaginar alguns momentos em que a imprensa não deve estar presente. Não, presente. Na preleção, por exemplo, para um jogo. Mas não faz E que parte você vai usar palavras fortes, você vai Não, peraí, xingar, mas não faz ou você parte- vai entregar algum Mas não segredo. faz parte do do cara. trabalho da imprensa saber o que se passa? Faz parte do trabalho da imprensa tentar saber Tentar o que saber. se faz. Mas o que eu digo é que nesse momento o treinador tem o direito de fechar a porta. Claro. Claro. Existem ambientes privados. Seria errado botar uma a tentativa de escondida manter lá, por exemplo. O acesso à tentativa empresa de já é manter ambiente- limitado em vários momentos. Tem lugares que a gente não pode ir, tem portas que a gente não pode abrir. Primeiro,
o Anderson Barros, que era o que estava debatendo com o quarto árbitro, ele não esboça qualquer reação na direção do Pedro Spinelli e depois do colega da Rádio Itatiaia que faz o vídeo. Ou seja, são posturas totalmente diferentes, né? Do Anderson Barros e do Abel Ferreira, no caso. E segundo, vamos torcer para que esse episódio não interfira no trabalho da imprensa que trabalha no Mineirão, né? Que eles não sejam proibidos de circular nessa área por um erro que não é da imprensa, que não é do jornalista. É um trabalho, o Pedro está falando o trabalho dele, como os outros colegas que ali estavam também, e tomara que isso não aconteça, porque já vimos coisas desse tipo acontecendo em outros estádios do Brasil. Inclusive aqui no Maracanã, no Fla-Flu da Copa do Brasil, foi flagrada, né, pelas câmeras do Sport TV, da TV Globo, uma discussão entre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e um dirigente do Flamengo, na saída do túnel ali, um xingando o outro, né, aquela coisa horrível ali, aquela baixaria dentro do vestiário. E então isso é bem normal até de acontecer. Isso o Paulo te falou, teve o caso do Pavão no próprio Mineirão, né? Ele sai chutando lá o bebedouro, não sei se é exatamente nessa área. Enfim. É bem na continuação dessa área, Coutinho. Ali no meio é justamente a interseção dos dois corredores. Cada corredor leva ao caminho para cada vestiário. Essa situação do Pavão na Libertadores de 2021 aconteceu a, 50 metros dali para a esquerda, indo para o vestiário. Na época, o Boca Juniors, o clube em que o Pavão estava, eles tentaram invadir o vestiário do Atlético. E quem captou as imagens naquela ocasião foi o próprio Atlético. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético, estava dentro do vestiário e eles fizeram essas imagens que acabaram sendo utilizadas no processo judicial que acabou culminando com o julgamento do Pavão, que ficou suspenso por muitas partidas aí, agora retornando recentemente a jogar agora pelo Atlético depois dessa punição por conta dessa questão do bebedouro. Na zona mista, ali o trabalho é livre, ali é o local de registro e entrevista dos jornalistas, então vale citar que são lugares muito próximos, mas ali, de fato, como disse o Abel, não há invasão de privacidade nenhuma. E vale repetir, se o jornalista estivesse no local errado, se estivesse em ato de invasão de privacidade, não caberia ao treinador do Palmeiras o poder de polícia. Não. Ele não tem o direito de tomar, ele pode denunciar. Ele teria o direito de se sentir contrariado, chamar a segurança. Pode denunciar. Agora, tomar o celular é uma atitude autoritária que não cabe a um treinador de futebol no exercício da mesma forma, só para pontuar, que talvez não tenha ficado claro, eu não tenha colocado bem, eu acho legítimo que qualquer organização, clube de futebol, entenda que deva ter locais privados, claro, para questões internas, para atividades, enfim. Agora, por outro lado, é também legítimo, desde que por meios também legítimos, que a imprensa tente apurar o que se passa e, se for notícia, o que se passa, mesmo em ambientes privados, divulgar como notícia. Então, por isso que me preocupa a frase "há coisas que a imprensa não deve saber". Sim. Eu fico muito curioso de saber, conceitualmente, quais são essas coisas que o Abel entende que a imprensa não deve saber. Qual o alcance dessa frase? Não teve novidade nenhuma na atuação dos jornalistas naquela área ali. A novidade foi a atitude lamentável do Abel. E há um ponto importante, Coutinho, desculpa interromper, que não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas há uma impressão clara que o Abel Ferreira só muda o comportamento depois que ele pega o celular do nosso colega Pedro Spinelli, porque ele percebe que o Henrique André, jornalista da Rádio Itatiaia, está filmando ele. Então, assim, a gente... A sensação que foi até uma sorte que ele nem devolveria o aparelho ali. O que faz, aliás, muito bem, e a postura dele é absolutamente correta, do nosso colega da Rádio Itatiaia, né? Sem ofensa, sem agressão, mas com firmeza. Isso. Dizendo que o Abel não tinha direito de fazer o que tinha acabado de fazer.